Vamos falar agora de citoesqueleto. Citoesqueleto a gente tem 3 tipos. Temos os microtúbulos. Aqui a coluna de dímeros, como se forma esses cilindros aqui. Temos dímeros de tubulina, ele tem 25 nanômetros. Temos os filamentos de actina, que elas ficam dessa forma como se fossem entrelaçadas. Ela tem uma subunidade, também um cilindro aqui, um círculo. Esse filamento tem 7 nanômetros, é menor que o microtúbulo, e o filamento intermédios. Parece entrelaçados de cordas, que vocês podem ver aqui. Ele tem de 8 a 12 nanômetros. E essas são proteínas. Lembra que eu falei para vocês que os nossos ribossomos, o nosso material genético, codifica os aminoácidos para formar proteínas de estruturação, ou proteínas que vão formar um tipo de enzima? Então, temos aqui o citoesqueleto, que são proteínas citoplasmáticas que dão forma à célula, ou posicionam ou movimentam as organelas das nossas células. Temos esses filamentos que a gente pode ver, os intermédios, os microtúbulos e os filamentos de actina. Os microtúbulos, vamos falar primeiro dos microtúbulos, eles formam tubulinas. Ele tem essa forma de tubo, né? De tubulina. Eles são estáveis, não são bem arranjados, como a actina também é estável, não são bem arranjados como os filamentos intermédios, que são feitos de citoqueratina. A tubulina, eles são estáveis e eles podem formar centrosômoro. Eles são centrosômoros, eles podem formar estruturas como centríolos, cílios e flagelos que movimentam, que são estruturas de movimentação de uma célula. Podem formar fusos mitóticos que vão auxiliar na divisão celular dos nossos cromossomos. Vamos ver aqui. Temos no nosso citoplasma, temos microtúbulos, temos filamentos intermediários e as nossas organelas imobilizadas pelo citoesqueleto, que são os filamentos intermediários e microtúbulos. Então, o que eles fazem, esses citoesqueletos? Eles fazem a movimentação das nossas organelas. Aquelas não estão imóveis, elas não estão paradas ali nas nossas células. Elas estão em constante movimento. E quem faz esse movimento não é só o citossol, aquele líquido viscoso das células. Quem está movimentando aqui é os filamentos intermédios e microtúbulos, que são os citoesqueletos. E os microtúbulos, eles formam centríolos, que eu falei para vocês. Esses centríolos são responsáveis pela locomoção de protozoários. Temos aqui uns cílios e alguns protozoários que se movimentam através de cílios no substrato. E temos uns que movimentam através de flagelo no substrato. Aqui o centríolo, vocês podem ver que eles possuem um trio de microtúbulos. O centríolo é formado por um trio de microtúbulos alinhados aqui dessa forma. A gente tem também formação de centrósomo e atividades da divisão celular. O centrósomo nada mais é que 2 centríolos, tá? A união de 2 centríolos. E o centríolo formam trios de microtúbulos, beleza? Tá? Então, cada
centrócimo possui microtúbulos aqui presentes nessa estrutura. E o centrócimo são 2 arranjos de centríolo. Eles são responsáveis, então, esse centrócimo para preparação de fusão. Eles fazem a fusão mitótica. Quando a célula vai se dividir, esse centrócimo, eles ficam cada um uma parte da célula, oposto à célula, cada um no polo da célula, opostos, e cada um vai fazer, por exemplo, cabo de guerra entre eles. Uns vão puxar os cromossomos pares que a gente tem, que a gente recebeu do nosso pai, da nossa mãe. Uns centrócimos vão puxar, quando eles produzem esse fuso mitótico. Esse fuso mitótico do centrócimo vão puxar um par de cromossomos para um lado da célula e o outro vai puxar o outro par de cromossomos para o outro lado da célula, para que assim possa ocorrer o processo de divisão celular. Beleza? E vamos falar então da actina. A actina, a gente tem aqui que ela é responsável, então, a gente não falou muito da junção celular, que os intermédios têm, além da movimentação das organelas, ela tem a junção celular, que ela faz a união de uma célula com a outra para formar tecidos, e o envelope nuclear também. A actina, a gente tem aqui os microfilamentos, eles formam a actina, elas também são estáveis, elas formam pseudópodos, que são estruturas de movimento, eles formam microfilosidades no nosso intestino delgado, e também serve para contração, miosina, também citocinese, que vai auxiliar lá na divisão celular, também na mitose. Então, como eu falei, ela é responsável para locomoção e captura de alimentos em pseudópodos, que são protozoários, ou amebas, né? A gente pode chamar aqui de amebas, possuem esse pseudópodos, que essas estruturas, através desses filamentos de actina. Então, com isso, eles conseguem se movimentar como se fossem uns braços para poder capturar seu alimento. Essas amebas podem se alimentar dessa forma. Elas são células únicas, né? Elas não formam tecidos porque elas são células únicas. Aqui tem um núcleo, aqui tem um protozoário que se alimenta. Ele também é um protozoário, mas ele se alimenta de outro protozoário. Ele utiliza então essa estrutura pseudópodo para capturar esse alimento e jogar para dentro da sua célula. Dessa forma, ele consegue fazer a digestão e absorção desse alimento. Temos também as nossas microvilosidades no intestino delgado. Como esse alimento que a gente passa o alimento do estômago, ele vai para o intestino delgado, e no intestino delgado a gente consegue fazer essa absorção dos nutrientes. No momento que a gente tem essas microvilosidades aqui no intestino. No momento que a gente faz essa absorção nessas células, nas microvilosidades, nesse espaço que está presente na nossa célula, no momento que essas substâncias estão aqui, elas migram então, essa microvilosidade que a gente tem, elas vão para a corrente sanguínea. Assim que esse alimento aqui ele é dissolvido, diminuindo em substâncias menores, e assim ele consegue passar pelas microvilosidades, que vai seguir caminho para a nossa corrente sanguínea. E a corrente sanguínea nada mais é, né, que o nosso sistema circulatório, que distribui as substâncias alimentícias em partículas menores e oxigênio
para todos os tecidos, todas as células. Os filamentos de actina, temos também para contração muscular. A gente pode ver que a gente tem aqui essa unidade das actina. Temos também a tropomiosina e troponina. Eles formam então esse arranjo fino. Estão presentes então nos nossos músculos, nas nossas células musculares. Filamentos de actina e miosina. Essas células que a gente tem, as células musculares, e para fazer a movimentação delas. O que acontece? A gente tem então a actina e também a miosina. E o que acontece? Essa miosina, ela movimenta a actina. Quando a gente está com o músculo estirado, a miosina movimenta, ela estira, ela distancia a actina do centro dela. Quando a gente está com o músculo contraído, a miosina faz com que a actina se aproxime dela. Vocês vão ver aqui mais em frente. Então é como se ele fosse um remo empurrando essa miosina, a actina. Através da energia, a energia que a gente recebe dos carboidratos na nossa célula, tá? Na mitocôndria, essa energia vai fazer com que essa cabeça de miosina vai fazer com que essa actina se movimente, tá? Perdão. A miosina vai fazer que a actina se movimente. No momento que ela faz esse movimento, ela empurra para fora ou ela empurra para dentro, para fazer então esse processo de estiro do nosso músculo. E no momento que ela empurra para dentro, ela faz o processo para trazer ele para dentro, essa miosina, ocorre então a contração do nosso músculo. Então, é dessa forma que essas estruturas de proteína faz a movimentação dos nossos músculos.